mão no calção, expulsões, não expulsões, pênaltis não marcados e muita polêmica. Fala pessoal, Sport Dangers aqui e hoje a gente vai comentar rapidamente sobre como foi o jogo do Corinthians e Palmeiras, o derby que rolou agora no dia 12 de abril. A gente vai comentar sobre tudo que aconteceu de uma maneira muito resumida, do jeito que vocês mais gostam, tá bom? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever, um projeto novo com muito futuro. Fechou? Vamos falar em termos de tática primeiro, porque foi um jogo muito equilibrado até parte do primeiro tempo, porque o Corinthians estava conseguindo pressionar, o Palmeiras estava segurando bem, não teve muito risco para o Palmeiras no começo do jogo. Acontece que, tanto que não aconteceu muita coisa, tá? O Palmeiras estava sendo pressionado, o Corinthians chegou a ter 72, 73% de posse de bola. Acontece que no minuto 35, se não me engano, o jogador, a joia da base do Corinthians, André, sofreu uma falta, não acredito que do Andreas Pereira, e ele repetiu um gesto obsceno que um jogador do Corinthians já tinha feito em alguns jogos anteriores. Não sei se você se recorda, mas o jogador Alan do Corinthians já tinha feito esse gesto, que é basicamente colocar a mão na sua genitália, né, no teu saco, e mostrar pro jogador. Acontece que o André, diferente do Alan, tentou disfarçar um pouco. Ele pegou, tentou disfarçar, o VAR viu, o juiz reviu e pronto, ó, expulsão por gesto obsceno. E pode tomar suspensão, pode tomar multa, essas coisas. Então, a partir daí o Corinthians já ficou mais complicado, porque não era nem segundo tempo e já tinha um a menos. Aí o jogo continuou rolando, tiveram muitos lances parelhos, né? O Palmeiras conseguiu aproveitar essa vantagem, mas não converteu em gol. E no segundo tempo, o Mateuzinho, o lateral do Corinthians, ainda foi expulso. Ele tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, contudo, porém, entretanto, ele não foi expulso pelo segundo cartão. Ele foi expulso porque tomou um cartão vermelho direto, porque ele simplesmente virou lutador de boxe e agrediu o jogador do Palmeiras. Então, aí ele tomou um amarelo e estava suspenso no próximo jogo por conta desse amarelo e foi expulso. Então ele tem 2 jogos de suspensão para cumprir. Inteligência. Pelo lado do Palmeiras, agora com 2 jogadores a mais, isso foi no começo do segundo tempo, a obrigação do Palmeiras, mesmo fora de casa, mas agora com 2 a mais, desde praticamente o início do segundo tempo, era de fato de atacar e conseguir marcar, conseguir até fazer um placar elástico. Afinal, o Corinthians tinha gastado algumas substituições, o planejamento do Fernando Diniz foi embora, e mesmo, como eu falei, sem o Abel Ferreira, ele tinha a possibilidade de conseguir fazer uma vitória importante fora de casa, né? Obviamente não tem jogo de ida e volta, mas ganhar fora de casa, um clássico ainda, é muito importante. Acontece que não teve efetividade, né? O Palmeiras ficou muito nos cruzamentos. Felipe Anderson foi muito, muito abaixo. É uma reclamação que vem antiga dos palmeirenses, né? Que ele não consegue desempenhar. E acontece que o jogo terminou 0 a 0. Teve gol perdido por parte do Yuri Alberto, que o Carlos Miguel fez uma grande defesa. E teve também grandes defesas do outro lado. O Souza defendeu, acho que o chute falou do Andrés Pereira, defendeu quase um gol contra. Então, assim, foi um jogo que não foi aquele jogo espetacular de se assistir, mas foi muita entrega de um time que ficou sem dois por imprudência de 2 jogadores e de um time que parece que estava perdido em campo. Estava perdido de não saber como utilizar essa vantagem. Não que estava sofrendo pressão, não que estava, nossa, um jogo complicado, mas ele não estava sabendo aproveitar a vantagem que teve, entendeu? Vamos falar agora só das polêmicas que aconteceram, né? As 2 expulsões que ocorreram em desfavor do Corinthians a favor do Palmeiras foram corretas, corretíssimas, não tinham que ser feito. Acontece que o lado do Corinthians reclamou também de 2 expulsões que poderiam acontecer. A primeira do Flaco Lopes dando uma cotovelada no Breno Bidon. Isso foi uma coisa que os Corinthians reclamaram, que não tinha uma câmera perto, o VAR nem chamou para ver e o juiz também não. Uma segunda possível expulsão ou uma falta do Gustavo Gomes em cima do Rodrigo Garro, que era uma bola que era para ser uma trombada comum, mas de acordo com os corintianos, o Gustavo Gomes nem olha para a bola e dá uma cabeçada no Rodrigo Garro, né, por trás aqui, sabe? E o juiz, não sei se deu falta ou se deixou, acho que deu uma falta comum ou deixou a lateral mesmo, considerou que foi choque de cabeça. Mas na interpretação dos corintianos não era uma falta, não era um choque de cabeça, era uma falta mesmo, uma agressão. E por parte dos palmeirenses, teve um lance que foi considerado pênalti pelos comentaristas Brasil afora, que não me recordo agora quais foram os jogadores envolvidos no lance, mas foi um ataque do Palmeiras, no qual
A bola ia sobrar pro zagueiro do Corinthians, mas o atacante do Palmeiras consegue tirar a bola antes e o zagueiro do Corinthians acaba chutando, não vou dizer de raspão, mas também não foi em cheio o pé do atacante palmeirense e o juiz não marcou e o VAR também não chamou. E ainda tivemos polêmica após jogo, porque ainda na noite de ontem, né, quase madrugada, os times soltaram diversas notas oficiais sobre algumas coisas que aconteceram. Pelo lado do Palmeiras, de acordo com a staff, o Luigi do Palmeiras foi agredido por um segurança corintiano. E pela staff do Corinthians, dois jogadores, Breno Bidon e não me recordo o outro, foram agredidos pelos seguranças do Palmeiras. Pela parte do Palmeiras, né, teve toda essa discussão, e alguns jogadores se manifestaram falando que já estavam esperando essa picuinha, essas coisas, e o Palmeiras, até momento, não está favorável a um acordo, em tentar acordar entre as partes. Ele quer ir fazer boletim de ocorrência, essas coisas, e o Corinthians também foi na mesma onda, levou os jogadores para fazer um boletim de ocorrência contra esses respectivos seguranças. Mas um caso muito triste que tivemos também foram torcedores que não são torcedores, são criminosos, que tiveram ofensas racistas contra o goleiro Carlos Miguel. O torcedor corintiano, agora estamos falando de um torcedor que tem muito receio com o Carlos Miguel, muita briga com ele, porque ele jogou no Corinthians, toda aquela história antiga que não interessa resumir. Mas, como eu disse, não são torcedores, né? Isso aí é um caso crime, racismo é crime, então eles são criminosos, não são torcedores. Além de serem totalmente corretos, totalmente banidos do futebol, do Corinthians, e, ao meu ver, de qualquer estádio, também tem que sofrer as penalidades legais, né? Então, esse foi um resumo do que aconteceu. Agora, ambos os times se preparam para os próximos confrontos na Libertadores e pós-jogos no Brasileirão também. Como eu falei, não foi um jogo muito bonito de se ver, mas foi um jogo muito raçudo por parte do Corinthians e muito, eu vou dizer, um pouco juvenil por parte do Palmeiras de não saber aproveitar uma vantagem de dois homens e quase tomar um gol. Só que o Yuri Alberto acabou perdendo. Fechou? Então esse foi um mini resumo, tá bom? Ainda teremos mais jogos essa semana, teremos Champions League essa semana, no qual também comentaremos. Fechou? Então não esqueçam de deixar seu like, comentário o que vocês acharam sobre esse jogo, que de fato foi muito polêmico. Então é isso, se inscreva, curtam, falou!